Antes de nos ajoelharmos em oração, vamos aquietar o espírito por um instante para escutar o que o Senhor tem a nos dizer por meio da sua palavra e então, juntos, ergueremos a nossa voz a Ele. Nem sempre a dor vem de um único e grande trauma. Muitas vezes, ela é o resultado silencioso de pequenas coisas que vão se acumulando no coração ao longo dos dias. Talvez um sonho não tenha se concretizado do jeito que você imaginava. Talvez um relacionamento tenha chegado ao fim, ou então o seu corpo já não corresponda mais como antes. Talvez você tenha atravessado uma temporada tão difícil que, no final dela, o que restou foram mais perguntas do que respostas. Em meio a tudo isso, você deve se pegar pensando: será que alguma coisa boa pode realmente surgir de toda essa situação? Quero convidar você a refletir conosco sobre Romanos 8, 28, que nos declara: E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este é, sem dúvida, um dos versículos mais conhecidos de toda a Escritura e, justamente por ser tão familiar, corremos o risco de deixá-lo passar pelos nossos olhos e ouvidos sem que ele realmente penetre no mais profundo do nosso ser. Mas leia-o novamente, com calma e devagar. Ele não afirma que algumas coisas cooperam para o bem. Ele também não diz que apenas aquilo que nos faz sentir bem é que vai cooperar para o bem. A palavra diz todas as coisas. Isso significa que até as coisas mais quebradas estão incluídas nessa promessa. Inclui até aquilo que você não escolheu e até aquilo que causou dor profunda em você, mas isso não quer dizer que tudo o que acontece é bom em si mesmo, porque a traição não é boa, a perda não é boa, a doença não é boa e a rejeição também não é boa. Contudo, Deus, em suas mãos soberanas, é perfeitamente capaz de pegar tudo isso, o bom e o mal, e tecer uma obra que servirá a um propósito muito maior na vida daqueles que o amam. Ele não desperdiça a sua dor. Ele a reaproveita e a transforma em algo útil. Pense na história de José. Ele era um jovem que recebeu um sonho genuinamente dado por Deus, mas tudo o que aconteceu depois parecia apontar exatamente na direção contrária da realização daquele sonho. Os próprios irmãos, que deveriam protegê-lo, jogaram-no em uma cova e o venderam como escravo. Ele foi falsamente acusado na casa de Potifar e lançado na prisão por um crime que nunca cometeu. E ainda foi esquecido pelo copeiro a quem ele havia ajudado, ficando abandonado no calabouço por mais 2 longos anos, mesmo depois de sua inocência poder ter sido comprovada. Se alguém tinha pleno direito de questionar onde Deus estava em todo aquele processo, esse alguém era José. Porém, anos mais tarde, quando José se colocou diante dos mesmos irmãos que o haviam traído, e eles tremiam de medo diante dele, ele disse algo extraordinário. Em Gênesis 50, 20, ele lhes declarou: Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Perceba que José não tentou amenizar a maldade dos irmãos chamando-a de erro ou enganinho. Ele a chamou pelo nome exato que ela merecia. Mas ele também reconheceu que Deus havia tomado exatamente aquele mal, aquela sequência de eventos dolorosos e injustos, e os transformado na própria estrada que salvaria nações inteiras da fome, inclusive a família que o havia rejeitado. Este é o padrão da maneira como Deus age. Ele não exige que a nossa situação esteja boa para que ele possa produzir algo bom a partir dela. A especialidade dele é pegar coisas quebradas, feias e injustas, e transformá-las em algo carregado de propósito eterno. Há uma bela ilustração disso em Jeremias 18, 3, 4, onde o profeta observou o oleiro trabalhando em seu torno. A Escritura nos diz: Então desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, e ele o refez fazendo outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. O barro não permaneceu estragado. O oleiro simplesmente o remodelou, transformando-o em um novo vaso,
exatamente como Ele queria. Se hoje você se sente como um vaso danificado, deformado pelas circunstâncias, pelas desilusões ou até mesmo pelos seus próprios erros, esta é a confirmação de que você ainda está nas mãos do oleiro e Ele ainda não terminou a sua obra em você. E depois, em Isaías 61:3, somos presenteados com a descrição do que o Senhor faz por aqueles que choram. Ele nos dá beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Cinzas representam aquilo que sobrou depois que o fogo passou e consumiu tudo. É o que resta após a perda e a destruição. E, no entanto, Deus pega exatamente isso, as cinzas, os restos da dor, e troca por algo belo. Ele não se limita a te consolar em meio às cinzas. Ele transforma as próprias cinzas em fonte de beleza. Talvez você esteja segurando hoje um relacionamento despedaçado, um plano que ruirou, um corpo frágil e enfermo, um coração partido. Ou talvez uma versão tão quebrada de si mesmo que você já nem se reconhece mais. Eu quero te assegurar que nenhuma dessas coisas está fora do alcance das mãos de Deus. Ele não se intimida com o que está quebrado. Ele não fica confuso sobre como agir diante disso. Na verdade, a fragilidade é muitas vezes a matéria-prima que Ele melhor utiliza, porque é na nossa fraqueza que finalmente paramos de confiar na nossa própria força e passamos a depender inteiramente dele. Isso não significa que a cura virá da noite para o dia, nem que o processo não será doloroso. José esperou por longos anos. O barro precisou passar outra vez pelas mãos do oleiro, mas o resultado final, em todos os casos, foi algo tão cheio de propósito que jamais poderia ter existido sem o quebramento inicial. Portanto, hoje, não importa quão despedaçada esteja a sua vida, quero te encorajar a trazer cada pedaço para Deus. Permita que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer. Pegar o que parece ser um fim de história e transformar em um novo começo que você nem conseguiria imaginar. Vamos levar tudo isso à presença dele agora mesmo. E vamos orar juntos. Pai, eu me apresento diante de Ti neste momento, com tudo o que há em mim, o que está inteiro e o que está partido, o que está forte e o que está fraco, as áreas da minha vida que estão funcionando e aquelas que parecem completamente despedaçadas. Agradeço por este instante e por me permitires ver mais um amanhecer, pois sei que cada dia que me concedes é uma nova janela de oportunidade para andar mais perto de Ti e aprender a confiar ainda mais no Teu cuidado. Senhor, neste momento coloco diante de Ti cada coisa que está quebrada na minha existência. Trago os sonhos que não se realizaram, os planos que não aconteceram do jeito que eu esperava, as portas que se fecharam quando eu mais queria vê-las abertas e as estações da vida que me deixaram frustrado e confuso. Trago os relacionamentos rompidos, as amizades e os laços familiares que se desgastaram ou se romperam por completo, a confiança que foi dilacerada e o amor que foi rejeitado ou menosprezado. Trago o meu corpo cansado e doente, cada lugar de enfermidade, de dor física, de fraqueza e de fadiga, que tem tornado até os dias mais simples extremamente difíceis de suportar. Trago meu coração ferido, machucado pela traição, pelo luto e pela desilusão que tenho carregado em silêncio por tempo demais. E, Senhor, trago também as partes quebradas do meu próprio ser, os erros que cometi, as escolhas que me arrependo de ter feito, a versão de mim mesmo que foi moldada pelo medo, pela amargura ou pela vergonha, e não pela Tua graça. Pai, confesso que muitas vezes olhei para esses cacos espalhados e só enxerguei perda e prejuízo. Olhei para o que estava estilhaçado e presumi que a minha história havia chegado ao fim, que o projeto para a minha vida tinha fracassado, ou que eu estava, de alguma forma, desqualificado para receber as bênçãos que Tu prometeste. Perdoa-me, Senhor, pelos dias em que duvidei da Tua capacidade de trabalhar com o que está quebrado. Perdoa-me por acreditar que a minha situação era grave demais, bagunçada demais,
dolorosa demais ou complicada demais para as tuas mãos. Perdoa-me por ter me agarrado com tanta força à minha própria visão de como as coisas deveriam ser, que acabei resistindo ao próprio processo de remodelagem que tu estavas tentando fazer em mim. Perdoa-me pelos momentos em que escolhi o desespero em vez da fé e a reclamação em vez da confiança. Senhor, neste dia, eu escolho crer na Tua palavra, em Romanos 8, 28. Creio que o Senhor está fazendo com que todas as coisas, até mesmo isso que estou vivendo agora, cooperem para o meu bem, porque eu te amo e fui chamado segundo o Teu propósito. Eu não compreendo plenamente como o Senhor fará isso, e também não preciso entender todos os detalhes para confiar que o Senhor o fará. Peço que ajudes a minha incredulidade nas áreas onde ainda luto para enxergar como algo bom pode surgir daquilo que tanto me feriu. Fortalece a minha fé, Senhor, até que eu consiga ficar em pé em meio aos meus próprios cacos e ainda assim declarar que Tu és bom e que estás trabalhando exatamente como fizeste com José. Peço que transformes tudo o que foi planejado para me fazer mal e que o uses para o meu bem. Onde as pessoas me magoaram, me traíram ou agiram contra mim, rogo que não permitas que as atitudes delas tenham a última palavra sobre a minha vida. Transforma cada ato de traição em uma ponte que me leva para um lugar melhor. Transforma cada cova em que fui lançado no próprio lugar onde o meu propósito começa a tomar forma. Transforma cada temporada de prisão, cada lugar onde me senti esquecido, no terreno de preparação para aquilo que o Senhor está prestes a fazer em mim. Assim como José saiu da cova e da masmorra para um lugar de influência e de provisão para multidões, levanta-me de cada lugar de quebra para uma posição onde a minha vida se torne uma fonte de ajuda, encorajamento e bênção para outros. Pai, rogo também que continues sendo o oleiro que Tu és, conforme vimos em Jeremias 18. Eu reconheço que fui deformado de muitas maneiras, moldado erroneamente pela dor, pela decepção, pelo medo e até pelas minhas próprias escolhas. Mas eu te agradeço porque um vaso que se estraga nas mãos do oleiro nunca é um vaso descartado. Pega-me de volta, Senhor, coloca-me novamente no Teu torno. Remodela em mim tudo o que precisa ser transformado. Onde eu me endureci por autoproteção, amolece-me novamente. Onde eu me tornei deformado pela amargura ou pelo ressentimento, refaz-me em alguém que reflita o Teu amor. Eu confio no processo, Senhor, mesmo quando ele é desconfortável. Mesmo quando ele demora mais do que eu esperava, porque eu sei que aquilo que Tu estás formando é muito melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter feito por mim mesmo. Senhor, peço hoje que me des beleza em troca das minhas cinzas, exatamente como prometeste em Isaías 61. 3. Pega as cinzas das minhas decepções e coloca no lugar delas algo belo e precioso. Pega o luto que tenho carregado e substitui pelo óleo da alegria. Pega este espírito de abatimento que tem me pesado e veste-me, em vez disso, com o manto do louvor. Eu me recuso a permanecer eternamente num lugar de luto pelo que perdi ou pelo que se quebrou. Em vez disso, eu escolho confiar que o Senhor já está trabalhando para trocar isso por algo muito melhor, algo que eu jamais poderia ter planejado sozinho. Pai, ajuda-me a parar de desprezar as áreas quebradas da minha história. Ajuda-me a enxergá-las com os Teus olhos. Ensina-me a confiar no processo, mesmo quando eu ainda não posso ver o resultado final. Dá-me a paciência que José teve para esperar durante o tempo da cova e da prisão, sem perder a esperança, e para continuar andando em integridade enquanto aguardo a Tua virada em minha vida. Oro também por qualquer outra pessoa que esteja carregando coisas partidas neste momento. Seja o que for, encontra-os exatamente onde eles estão, que eles sintam a Tua presença em meio à sua dor e que saibam, sem sombra de dúvida, que Tu não os esqueceste. Começa o processo de restauração na vida deles, assim como estás começando na minha, e que eles também possam testemunhar, um dia,
o bem que tu tiraste do que um dia pareceu ruína total. Obrigado, Pai. Obrigado porque cada pedaço quebrado que eu trouxe a ti hoje já está em tuas mãos, sendo transformado em algo bom. Eu recebo isso pela fé e não vou parar de confiar em ti, não importa o tempo que este processo leve. Toda a glória pertence a ti. Em o nome de Jesus, amém? Espero que esta reflexão te lembre de que nada do que está quebrado na sua vida é desperdiçado nas mãos de Deus, e que Ele, neste exato momento, está trabalhando em cada pedaço disso para o seu bem. Que cada palavra declarada nesta oração se cumpra em sua vida. Se você tem algum pedido especial de oração, ficaremos honrados em interceder por você. Sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários.